Oi, pessoal. Então, meu nome é Paola e hoje é a nossa primeira aula de biologia. Eu vou acompanhar vocês em todo esse processo em biologia e física. Então, vamos começar. Nosso primeiro assunto vai ser ecologia, ok? Basicamente, vocês têm que saber dos conceitos iniciais que são os mais importantes. Primeira coisa, vocês têm que saber diferenciar espécie de população. O que é uma espécie? Espécies são conjuntos de indivíduos que possuem características semelhantes. E o que é uma população? É um conjunto de espécies, ou seja, eles possuem aquelas características semelhantes, mas eles vivem no mesmo lugar por um período de tempo. Então, vamos diferenciar espécies de população com um exemplo prático para facilitar. O que seria uma espécie? Vamos colocar os cachorros. Por exemplo, nós temos várias raças de cachorro, nós temos várias. Mas se vocês parar para pensar, é tudo cachorro. Então são vários cachorros diferentes, várias raças, mas é tudo cachorro. Então eles são todos da mesma espécie. Agora vamos falar de população. A população não é um conjunto de espécies, ou seja, pode ser os cachorros, pode ser ratos também. Então é um conjunto de espécies que vive no mesmo lugar por um determinado tempo. Então, a gente poderia falar de ratos em bueiros, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Então, seriam ratos no bueiro. Por quê? Porque esses ratos são da mesma espécie e eles ficam por um determinado tempo nesse bueiro. Depois eles vão sair de lá. Ok. Outros dois conceitos que vocês têm que saber diferenciar é habitat e comunidade. Habitat é onde as espécies vivem, certo? Então, seria onde os cachorros viveriam. E o que é a comunidade? É onde a população vive, ou seja, seria o bueiro dos ratos, ok? E tem mais três conceitos muito importantes que vocês têm que saber diferenciar, que vai ser o ecossistema, a biosfera e o bioma. O que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto de coisas bióticas e abióticas. O que são coisas bióticas e abióticas? Simples. Bióticas é tudo aquilo que é vivo. Então, por exemplo, nós somos vivos, então nós somos bióticos. As plantas são vivas? Os animais são vivos? Nossos animais são vivos, então eles são o quê? Bióticos. Enfim, tudo que é aquilo que é vivo é biótico. Mas o que seria abiótico? Abiótico é tudo aquilo que não é vivo, mas é essencial para a nossa vida. Por exemplo, a luz solar, a gente pode citar o ar e inúmeras coisas que não são vivas, mas são importantes para a gente, ok? Além de ecossistema, a gente tem que saber também sobre biosfera. O que é a biosfera? São todos os locais do planeta que são habitáveis. Então, todo local que passar na sua cabeça, que você sabe que você pode morar lá, é, então, uma biosfera. E por último, nós temos os biomas. Os biomas são um conjunto de ecossistema. E quando a gente fala de bioma, a gente tem que recordar um pouco da geografia. Por que a gente lembra da geografia? A gente lembra dos grandes biomas do Brasil. Nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, nós temos os mares de Morros. Então, todos aqueles que estão aqui nesse mapa, aqui que eu coloquei para vocês, são os grandes biomas do Brasil. Ok. Nossa, desculpa. Ok. Além disso, é muito importante a gente saber sobre nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Basicamente, nicho ecológico é a função de cada ser. Então, por exemplo, eu coloquei dois exemplos, um cachorro e uma calopsita. Quais são as funções do cachorro? Ou seja, o que o cachorro come, o que o cachorro é importante para nós e tudo mais. O cachorro, vamos pensar, o cachorro ele come ração. O cachorro ele só cruza com o cachorro. Então, ele tem um nicho ecológico de uma calopsita. Por quê? Porque a calopsita ela come sementes. A calopsita ela cruza com calopsitas. Então, eles têm nichos ecológicos diferentes, funções diferentes no planeta. Agora, o que seria essa exclusão competitiva? Essa exclusão competitiva é quando duas mesmas espécies possuem o mesmo nicho e estão no mesmo ambiente. É assim, um exemplo bem idiota. Se você pegar uma caixinha
e coloca duas calopsitas dentro dela. Elas têm o mesmo nicho. Você vai colocar duas calopsitas dentro de uma caixinha, elas vão vir lá por 1 ano. E você vai colocar apenas uma semente dentro dessa caixinha. O que vai acontecer? Essas calopsitas, elas vão lutar, elas vão competir por essa semente. E pode ter certeza, uma delas vai comer, a outra não. O que acontece com a que não come? Ela morre, ela perde a competição. Então, essa exclusão competitiva é exatamente isso. É quando duas espécies de mesmo nicho, ou seja, comem a mesma coisa, cruzam com os mesmos animais, tudo são colocadas no mesmo ambiente. Elas vão competir, com certeza. Uma delas pode morrer ou pode migrar para outro lugar. E a outra vai ganhar e vai continuar ali. E aí nós temos que lembrar de um exemplo muito importante, que é o exemplo que é mais lembrado, que são de 2 micro-organismos. Não é necessário saber o nome deles, mas foi um experimento que foi feito para saber sobre essa exclusão competitiva. Foram colocados 2 micro-organismos dentro de um pote, e eles têm o mesmo nicho, e foi visto o que aconteceu. Um deles, obviamente, morreu, e o outro viveu. Só isso. Nossa, tá difícil usar esse negócio. Outro conceito muito importante, e por último, para a aula de hoje, é o ecótono. O que é o ecótono? O ecótono é uma zona de transição. Então, ele está entre duas coisas. Vamos pegar um exemplo assim mais simples. Vamos pensar, daqui, desse lado daqui, nós temos a Mata Atlântica. Desse lado daqui, nós temos um cerrado. É um exemplo bem idiota, a gente não tem nada, fins geográficos. Beleza? Então, de um lado tem a Mata Atlântica, do outro lado tem o cerrado. O que tem aqui no meio, entre os dois? Entre os dois, a gente tem os dois juntos. É basicamente isso. Tudo que tem na Mata Atlântica, tudo que tem no cerrado, tem aqui. Então, esse ecótono é uma zona de transição entre os dois. Tudo que tem de lado e tudo que tem do outro, tem aqui no meio, certo? Então, aqui vai ter muita biodiversidade, vai ter de tudo que vocês imaginarem. É só isso que vocês têm que saber. E aqui no desenho, ele mostra exatamente isso. Nós temos a floresta e nós temos um campo. O que é aqui no meio? É a mistura da floresta com o campo. Então, tem os dois. Então, tem de tudo aqui. Ok? Então, por hoje, foi só isso, os conceitos que eu quis iniciar, só para poder dar uma iniciação mesmo. E vamos fazer um exercício prático só para dar uma revisada. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas partes não vivas são chamadas de... Um tempinho para vocês pensarem. Ok, acho que já deu para vocês pensarem. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima. Ecossistema. Vamos pensar o que é um ecossistema. Ecossistema é um conjunto de coisas bióticas e abióticas. Então, pode ser? Não. Nicho ecológico. O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é a função de cada ser no ambiente. Então, não pode ser. Biosfera. A biosfera são os locais habitáveis no planeta. Então, com certeza não é. Fatores bióticos. Aí você fica, nossa, será que é fatores bióticos ou abióticos? Aí você lembra, bióticos são as coisas vivas. Abióticos são as coisas não vivas. Então, o nosso gabarito vai ser letra A. Bom, muito obrigada por assistirem essa aula. Espero que vocês gostem do nosso projeto, porque realmente é um projeto para poder ajudar vocês. E qualquer coisa, é só falar com a gente.